Curso de Matemática para Concursos. Professor David Duncan. Macete prático para você não ficar na mão na hora da prova. Vamos lá, gente? Meu coração está amando alguém que não me quer amar. Vamos lá, então. A aula de hoje versará sobre regra de 3 composta. A regra de 3 composta, assim como a simples, não tem fórmula pronta. Só se aprende resolvendo exercício. Então vamos resolver um para fixar melhor o que é uma regra de 3 composta. Se 45 pedreiros executam uma obra em 16 dias, trabalhando 7 horas por dia, quantos pedreiros serão precisos para executar a mesma obra em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia? Pessoal, eu quero dizer uma coisa prática para vocês. Ele fala que a mesma obra. Em concurso público é interessante observar isso. Quando você for resolver a questão, observar se o que está pedindo é o mesmo serviço. Observe, hein? Só podemos usar a regrinha da regra de 3, tanto a simples como a composta, se você estiver trabalhando, se a questão estiver trabalhando do mesmo serviço, ou mesma obra, ou mesmo serviço, tá? É importante isso. Cuidado com essas pegadinhas no concurso público, tá? Cuidado mesmo. Falou. Vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Vamos lá, então. Resolver a questão aí. Bom, no quadro 1, eu vou colocar assim, ó, dias, horas, pedreiros, tá? Então vamos lá. 16 dias, 7 horas por dia, 45 pedreiros. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora 12 dias, 10 horas por dia, X pedreiro. Quero saber, né, quanto é que vai fazer esse trabalho aí. Vamos observar bem, dias e horas. Vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ora, se eu aumento o número de horas, o que acontece com o número de dias? Também aumenta, logicamente. Se eu diminuo a hora, o que acontece com o dia? Diminui. Então, dias e horas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Então, aí, na tela 1, no quadro 1, colocar as setinhas para onde? Para cima, porque na mesma direção. Dias e horas na mesma direção. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Agora eu vou analisar agora pedreiros e horas. Olha o que acontece. O que aconteceu? Na questão aí, eu aumentei o número de horas. Né? Eu aumentei o número de horas. Ora, se eu aumento o número de horas, o que acontece com o pedreiro? Diminui. Então, veja bem, eu estou aumentando a hora. Se eu estou aumentando a hora, o que acontece com os pedreiros? Diminui. Então, pedreiros e horas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Se o outro diminui, o outro aumenta. Então, horas e pedreiros, aí na questão, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, o pedreiro vai ter seta para onde? Para baixo. Agora eu vou no quadro 2. O que eu faço? Para resolver a questão, eu tenho que colocar as setas na mesma direção. Então, o que eu faço? Eu pego o pedreiro aqui, ó, jogo a seta dele para cima. Para cima. Então, inverto aí. O X passa para cima e o 45 passa para baixo. Viu aí como eu fiz? Agora, observe aí no quadro 2 que todas as setas estão apontando o quê? Para cima. Então, vamos resolver a questão. Bom, então fica 16 multiplica 7 e o 12, aí no quadro 2, hein? E o 12 multiplica quem? 10. Isso é igual a x sobre 45. 16 vezes 7 são 112. E 12 vezes 10 são 120. Então ficou 112 dividido por 120 é igual a x sobre 45. Bom, multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos ter 120x é igual a 112 que multiplica quanto? 45. Então a gente vai ter 120x é igual a 5.040. 120 está multiplicando o x, ele passa o quê? Dividindo. Então ficou 5.040 dividido por quanto? Por 120. Dá quanto x? 42. Então, serão precisos 42 pedreiros para terminar o quê? A obra. Como a gente já tinha visto, né? Horas e pedreiros são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. A gente já tinha previsto que o número de pedreiros ia o quê? Diminuir. Pessoal, até a próxima aula. E bom estudo! Só você que me ilumina!